Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos continuar aqui nos nossos vídeos a tratar da Lei 13.954, que alterou o Decreto-Lei 667. Não se esqueça de se inscrever aqui já no canal e ativar o sininho para que você possa sempre receber a notificação que tiver um vídeo novo. E outra coisa, se ficar alguma dúvida no vídeo, pode mandar aqui no chat que a gente vai responder. O importante é que todos tenham plena consciência do que essa lei trata, tá? Então tá, o próximo artigo que a gente vai analisar é o artigo 24G. E como eu já disse nos outros vídeos, eu faço questão de que a gente lê esses artigos para que vocês tenham ciência de toda essa alteração da 13.954. Porque às vezes chega comentando a respeito dela, mas não chegou a se ler a lei, e tem que ler. Artigo 24G, acrescentado ao Decreto-Lei 667 pela Lei 13.954. Os militares do Estado, Distrito Federal e dos territórios que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019 o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17%. E, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 anos, cumprir o tempo servido exigido pela legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto no inciso 1 e 2 do caput desse artigo, o militar deve contar no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de 4 meses de cada ano faltante para atingir o tempo de serviço exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitando a 5 anos de acréscimo. Pessoal, esse artigo aqui ele trouxe, na verdade, foi o pedágio. O que é isso? Nós vimos lá em cima que se alterou o tempo de serviço para ser 35 anos para o militar e 25 anos de natureza militar. Só que ele trouxe o pedágio. E deve-se lembrar que aqui, por exemplo, no estado de Goiás, de onde eu estou gravando, é claro, de onde eu sou, teve o decreto do ente federativo que prorrogou os efeitos da legislação anterior até 31 de dezembro de 2021. Então, quem até 31 de dezembro de 2021 fez 30 anos de serviço, pronto, não tem que cumprir pedágio. E foi até aquela questão que eu já tratei no vídeo anterior, do direito adquirido, da promoção, que os militares que completaram ficaram no serviço ativo e se eles têm direito ou não à promoção ao posto imediato após isso. Quem não se lembra, vai lá no vídeo anterior que eu estou explicando. Então ele fala, olha, aquele que não completou, ele vai ter que completar os 30 mais 17% do tempo faltante. Então, os 17% é do tempo faltante. Então, se até 31 de dezembro de 2021 um militar completou 29 anos, ele vai ter que cumprir um ano mais 17% desse um ano, tá? E aí vem lá no inciso segundo, eu acho ele até desnecessário, porque ele fala que se no ente federativo a legislação é de 35, ele deve cumprir 35. Mas isso é óbvio, porque não pode cumprir o máximo do que seria, já que o primeiro já trouxe o pedágio. Ele não poderia se exigir dele cumprir a regra nova. Não tem isso. Pessoal, já o parágrafo único, esse parágrafo único eu vou confessar para vocês. Eu já fiz discussão com várias pessoas, já fiz live, já fiz o dia da nossa semana de atualização que eu faço, e nunca se chegou a um consenso quanto a esse pedágio que tem no parágrafo único do artigo 24G do Decreto-Lei 667. Então, eu não consigo trazer uma interpretação sistemática, definitiva a respeito disso, porque eu já entendi de um jeito, conversando com outras pessoas já entendi de outro. Aqui o que se entende é que, na verdade, já cheguei a pensar que teria que ser mais 4 meses do tempo faltante para completar os 25 anos de efetivo serviço militar. Só que seria no máximo 5 anos. Mas aqui não ficou claro se esse pedágio é cumulativo com os 17% ou se ele é a mais o 17%, porque quando você cumpre o 17%, você já vai estar cumprindo de serviço militar. Se você está na caserna, você está no serviço militar. E aí não ficou definido. E eu acho que não merece agora a gente tratar disso. Eu vou deixar para tratar desse assunto para a gente fazer um comparativo com a lei aqui do Estado, a 20.946, que é a lei que trata do sistema de proteção social, tá? E eu acho que até não está sendo aplicado esse pedágio aqui no estado de Goiás, está aplicado só o 17%. Vamos lá ver agora o que traz o artigo 24H. Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, das normas gerais de inatividade e pensão dos militares dos estados, do Distrito Federal e do território,
estabelecidos nos artigos 24A, 24B e 24C desse decreto, devem ser ajustados para a manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade e na pensão. Ora, nada mais é aqui que eu trouxe aquela questão já no começo dos nossos vídeos, que o sistema de proteção social, ele busca igualar os militares de todos os estados em seu direito à inatividade e pensão. E aqui está dizendo, quando tiver alteração nas Forças Armadas, deve-se também fazer alteração em relação aos militares estaduais. Lembrando que é vedada a instituição de disposições divergentes do que está previsto no artigo 24A, B e C, que é os artigos que a gente estudou já no começo desses vídeos que a gente está tratando da Lei 3.954, tá bom? Aí vem o artigo 24I. Lei específica do ente federativo pode estabelecer. Aí veja, a Lei 3.954, que alterou o Decreto-Lei 667, que trouxe as normas gerais, ela trouxe o que o ente federativo pode legislar que não vai estar conflitando com as normas gerais. O inciso 1º do artigo 24I. Regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para a revisão do benefício da inatividade. Não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagem e não integrará a base de contribuição do militar. Ou seja, aqui está tratando da reconvocação do militar para o serviço civil. Está tratando que não vai alterar em nada o seu valor da sua remuneração da reserva, já que não irá contar como tempo a mais e nada disso. Deixou bem claro e o ente federativo pode tratar desse assunto. O inciso 2º, requisitos para o ingresso de militar temporário mediante processo seletivo cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 anos, observado percentual de no máximo 50% do efetivo do respectivo posto ou graduação. Aqui está se trazendo a questão dos militares temporários, que existe, é claro, nas Forças Armadas, e está abrindo aqui a possibilidade, se o ente federativo quiser que se tenha também no ente federativo militar temporário, tá? A regra está aí, que pode ser no máximo 8 anos, e esse temporário não pode ocupar mais de 50% do efetivo no posto ou graduação. E ainda trata, o parágrafo 1º, o militar temporário que trata o inciso 2º do caput desse artigo contribuirá de acordo com o disposto no artigo 24C, ou seja, do mesmo jeito que contribui o militar efetivo, deste decreto-lei, e faz jus ao benefício da inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência do serviço ativo. Olha o que ele está dizendo, enquanto ele estiver em atividade, ele poderá sim ter inatividade em razão da sua invalidez, e também, em caso de morte, vai ter a pensão militar aos beneficiários, de acordo com o que está no artigo. O parágrafo 2º traz, cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social, sendo devida compensação financeira entre os regimes. Isso é claro, se ele contribuiu nesse regime dos militares, se ele deixou esse regime militar, deve ser feita a compensação no regime geral de previdência ou no regime próprio e pegar o que foi contribuído, tá bom? Isso já acontece já hoje, quando o militar ele muda de cargo. Ah, ele é militar, fez o concurso para delegado, por exemplo. Isso já acontece. Vamos lá para o artigo 24J. Estamos terminando já, porque o 26 a gente já analisou. O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição do regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e compensação financeira. Será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição referente aos demais regimes. É a mesma coisa, que é o inverso. Ele está falando a respeito desse tempo de serviço, que ele tiver na iniciativa privada, ele poderá fazer essa compensação. Lembrando que hoje será no máximo de 5 anos, tá? De acordo com a nova regra. O artigo 26, a gente já tratou sobre ele, que é a parte que o ente federativo ele poderia prorrogar a legislação, as regras anteriores até 21 de dezembro de 2021. Ou seja, por mais 2 anos, além do que estava no decreto já trazido, que é de alteração, que é de 2019. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse foi um resumo que eu tentei fazer para vocês, da melhor interpretação a ser feita da Lei 13.954, principalmente no que é atinente, é claro, alteração do decreto 667,
que traz as regras gerais de inatividade e pensão dos militares estaduais. Não esqueça de deixar sua dúvida, se inscrever no canal e ativar a notificação para você receber os demais vídeos. Olha, lembrando, fiquem atentos, pessoal aqui de Goiás, os próximos vídeos nós vamos tratar da lei do Sistema de Proteção Social aqui do nosso estado, a Lei 20.946.